Aqui, foi, agora foi. Vocês estão vendo? Tá dando para ver a apresentação? Tá ok? Então tá bom. Bom, então é isso, né? Psicanálise para quem? Como eu estava dizendo, essa pergunta, na verdade, eu vou entendendo ela como um efeito aí desse percurso que a gente vai fazer, pensando um pouco dessa articulação entre psicanálise e política. É um curso que vai trazer questões e que a gente, na verdade, vai introduzir essas questões, a gente vai trabalhar de uma forma introdutória, como até eu disse lá na live anterior, falando do curso. Acho que vão ter temas que a gente vai querer aprofundar, o que é ótimo, né? Que talvez a gente não vai dar conta de fazer isso nesse curso de 2 aulas, mas anotem aí, a gente pode conversar uma outra possibilidade para aprofundar tópicos, porque é muito amplo e como eu tinha dito para vocês, eu acho que, enfim, me empolguei, é bastante coisa, então vamos ver aqui como que a gente vai caminhando, tocando nos pontos que eu vou entendendo como pontos principais. Aqui, então, a gente tem o nosso conteúdo programático, né, que foi divulgado, clínicas públicas de Freud a Lacan. A gente tem aí até uma questão, porque se conhece muito mais as clínicas... Vou me comprometer, não. Espera aí, que acho que tem algum áudio interferindo. Davi! Vou pedir para vocês desativarem o Aí, áudio. Ó. Amor! Obrigada. Deixa eu ver, vou ter que tirar a tela para desativar o áudio, eu acho. Desativou? Tá, obrigada. Então é isso, né? Clínicas públicas de Freud a Lacan, sendo que clínicas públicas é um termo que a gente associa muito mais ao Freud, porque de fato teve aí um trabalho, né, que a gente vai ver aqui um pouco, principalmente com o livro da Elisabeth Dantot, que é um livro riquíssimo, um livro que traz detalhes de todo esse percurso aí do Freud e dessa primeira geração de analistas em relação às clínicas públicas. O que, de fato, a autora faz uma crítica importante, né, de dizer que no nosso campo isso não é tão visto, esse trabalho dessa geração ativista, né, de psicanalistas aí que inauguraram aí as clínicas públicas. E com Lacan a gente vai pensar essas clínicas também em outros formatos, em outros dispositivos, articulando também as políticas públicas, e talvez isso já mais na segunda aula. Então hoje a gente vai ter um foco maior aí nas clínicas públicas de Freud. Inconsciente política, que é um tema também super amplo e que tem várias passagens no Lacan que a gente vai poder pensar. Mas eu vou entendendo aqui esse segundo eixo do nosso curso como ele transita entre o primeiro e o terceiro, tá? Ele, na verdade, ele fica entre, ele vai atravessar tanto essa parte que a gente vai ver das clínicas públicas, da instituição psicanalítica, como também a questão da formação, né? O acesso à psicanálise, que política é essa a gente está falando? Será que tem mais de uma política, né? Um termo tão também complexo aí para a gente pensar. Então a gente vai delimitar um pouco isso para esse curso, para esse recorte aqui da questão da psicanálise para quem. Então vamos entender o inconsciente política como esse eixo que transita aí, por isso que a gente vai atravessar, tá? Então, mais didaticamente aqui, eu dividi entre 2 tópicos, que é a política da psicanálise e o segundo tópico como a política na psicanálise. No final das contas, a gente vai ver que existe uma continuidade entre uma e outra, a gente vai ver isso, mas eu acho que didaticamente pode ajudar a gente a entender um pouco melhor como que essa política aí vai atravessando e como a psicanálise é atravessada também pela política e pelas políticas, né, que a gente vê aí em determinados territórios, culturas, né, e não só hoje, também em outras épocas. Então a gente tem aqui a política da psicanálise e a política na psicanálise. O que eu vou dizer aqui para essa primeira aula, que eu acho importante, é o que é a política da psicanálise, entendendo esse movimento da gente poder pensar justamente o interior do campo psicanalítico, poder pensar a instituição
pensar ali como que se dá essas relações, né? E aí eu vou trazer algumas perguntas aqui, né? Quem exerce a psicanálise, quem tem acesso aos dispositivos, né, de escuta, e tudo isso atravessado pelo que a gente vai chamar de ato político no campo psicanalítico. Né? A gente tem aí uma posição importante do Freud, que a gente vai considerar como ato político, e depois a gente vai ver isso no Lacan também. Tá? Então, poder pensar esses atos políticos no interior da instituição psicanalítica. Tá? Então, por isso que a gente vai chamar aqui um pouco isso de política da psicanálise. E o que eu vou chamar na política na psicanálise já seria o que a política atravessa o sujeito, né? Do que vem ali das políticas, vamos dizer assim, de um campo de fora para dentro. Se a gente quiser separar dentro e fora, que eu acho tem seus problemas, né, da gente pensar nessa divisão, mas para questões mais didáticas mesmo. Então, a pergunta, né, para a nossa primeira pergunta, para a gente pensar aqui hoje, qual que é a importância, né, da gente pensar a política articulada à psicanálise? Vou entendendo aqui que a gente vai seguindo num caminho de que é importante pensar que onde há relações de poder, é importante que a gente se dê conta dessas relações de poder e que a gente possa pensar em políticas que possam regular, de alguma forma, essas relações de poder, tá? Então, isso, claro, a gente vai poder perceber em diversos campos, em diversos aspectos aí, não só na psicanálise, né? Claro, essas relações de poder, elas estão presentes aí de uma forma macro ou micro, como a gente vai vendo. Mas aqui para a psicanálise a gente pode pensar em dois campos, né? Tanto as relações de poder que estão dentro da instituição psicanalítica, né? Que é quem determina quem é analista, quem vai dizer, quem forma o analista, quem transmite, né? Quem se autoriza a isso. E também pensar a política na relação de poder entre analista e analisante. É curioso, né? Porque muitas vezes a gente nem para pensar nisso, né? Assim, nessas relações de poder. Isso é algo que o Lacan vai trazer num texto que eu acho que é um dos textos mais políticos dele, relacionado à clínica, né? Que é a direção do tratamento e os princípios de seu poder. Eu acho que ele vai trazer aspectos importantes, tanto que ele vai usar aí termos como tática, estratégia, né? São termos aí da política também para a gente pensar, mas isso no campo da clínica, né? Ou seja, essa relação aí de poder, como que se dá entre analista e analisante? Deveria existir uma relação de poder? Se existe, como que se dá? Como que é? Né? Se a gente pensar a questão da transferência, se a gente pensar a questão do saber, né? Eu estou lembrando aqui que eu até compartilhei com vocês na lista de referências um texto que acho que é Lacan com Foucault. Vocês receberam? Eu não sei se vocês receberam, acho que todo mundo deve ter recebido a lista de referências, mas é justamente isso, assim, da gente poder também articular a noção de saber e poder, né? E aí hoje a gente, talvez, como esse é um dos últimos tópicos, vamos ver se a gente toca nesse tópico hoje ou se a gente começa a segunda aula com ele. Mas é relacionado a esse texto do Lacan, direção de tratamento. E tem outros termos também, né, que o Lacan vai usar que a gente vai ver mais para frente. Bom, deixa eu ver se eu consigo passar. Foi. Eu não sei se vocês conhecem. Travou. Essa aqui é a banda de Moebius. Eu acho que quem estuda Lacan deve conhecer, uma figura topológica e que eu gosto muito, porque ela ilustra muito bem essa relação do que não há tanto dentro e fora, de uma ideia de continuidade. E eu acho que essa ideia inicial aqui que eu queria trazer da gente pensar nessa articulação entre política e psicanálise, pensar de uma continuidade nesse sentido. Apesar de que não ter, na verdade não é tanto continuidade entre política e psicanálise, mas é da gente pensar como uma afeta a outra,
né, como não tem tanto dentro e fora, né? Eu estou tentando separar aqui de uma forma didática, mas no final das contas a gente vai ver que elas estão entrelaçadas, né? Por mais que alguns autores vão dizer que existe uma ideia de conjunção e disjunção em relação à política e psicanálise, ou seja, eles estão dizendo que há pontos que, sim, há pontos de encontro entre política e psicanálise e há pontos de desencontro, ou seja, que é disjunção, que eles não conversam, que são pontos diferentes, tá? Tem um pessoal que está chegando aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no grupo. Peraí. Parece que trava tudo, eu não consigo adicionar e não consigo sair da tela consegui agora. Quer sentar no banquinho aí do lado? Vou tirar aqui o áudio, tem alguém que está falando. Pronto. Bom, então aqui do que eu estava dizendo desse entrelaçamento de dentro e fora, que na verdade a gente não vai trabalhar tanto numa ideia de que, por mais que a gente pense didaticamente, a política da psicanálise na instituição e a política na psicanálise do que atravessa, mas no final das contas a gente vai ver com Freud, inclusive com as políticas públicas, as clínicas públicas, não políticas públicas, mas de como que elas estão entrelaçadas, do quanto que um está interligado e afeta o outro, tá? Isso, aqui foi o que eu acabei de falar. Política como... Tá. Que eu estava dizendo como conjunção e como disjunção, né? Então, se a gente for pensar a política como... Tem um autor que pensa, que é o Roberto Calazans, ele vai pensar, ele vai dizer, né? Se a gente pensar a política como uma tomada de partido em função de um ideal, aí a gente vai ter uma disjunção em relação à psicanálise, né? A política da psicanálise, vamos dizer assim. É interessante pensar, né? Porque a gente vai entendendo que a psicanálise ela não vai trabalhar em prol de um ideal, né? Tem muitos ideais por aí. A gente trabalha, por exemplo, na clínica, né, com os pacientes, do que eles vão trazendo de ideais e que às vezes os ideais viram imperativos, inclusive, e que causam sofrimento, né? Se a gente for pensar aí na clínica. Mas aqui ele traz esse aspecto que ele vai chamando de uma disjunção entre a política, né, de uma forma geral, a política do bem-estar, né, do que é de tomar partido em função de um ideal. Então, por isso que a gente vê alguns autores dizendo que a psicanálise ela é apolítica. Se a gente levar em conta essa definição de política, né, aí sim a gente pode dizer que elas não conversam, né, porque a psicanálise não vai trabalhar em prol de um ideal, não, por exemplo, um ideal aí, se a gente for pensar, né, a política desde os gregos, né, pensar aí a questão da felicidade, né, da busca da felicidade. Então, um ideal, vamos dizer assim, que de fato não é o caminho aí que a gente vai pensar para trabalhar em relação ao discurso analítico, né? Não vai nesse sentido desse ideal, ou de uma busca de ideal de felicidade, né? A felicidade, ou isso a gente vai entendendo como um efeito do discurso, mas não da busca, não que vire um imperativo. Então, aqui tem essa diferença, essa disjunção aí do que a gente vai entendendo dessa política de busca de um ideal e a política da psicanálise, que está atrelada a uma ética,
né? Não sei se vocês têm acesso aos seminários do Lacan. Eu ia até perguntar se o pessoal, quem que faz formação aqui em psicanálise e se tem pessoas que são de outra área, né? Até queria saber, porque é bom a gente saber também com quem que a gente está dialogando, né? Às vezes eu estou falando aqui alguma coisa que é muito fora, ou as pessoas já estão bem familiarizadas. Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu posso colocar você como, eu não sei, como administrador, alguma coisa assim, porque as pessoas vão entrando e aí eu tenho que sair só para aceitar. Eu não sei se isso pode fazer no Zoom, só para ir aceitando as pessoas que vão acessando. Bah, Mari, isso aí acontecia também no Google Meet, é um saco, tem que ficar saindo para aceitar mesmo. É assim mesmo, então, né? Porque eu achei que eu poderia estar fazendo errado. Não, porque no Google Meet, pelo menos, é assim, tá? Aqui o Zoom, eu não te confesso que eu não tenho experiência nenhuma, assim, porque eu não uso muito. Mas acho que é isso mesmo. Ah, tá. Eu achei que eu poderia estar fazendo alguma coisa errada, eu ter que sair e adicionar. Então tá, então... É isso. Então tá bom. Obrigada. Vamos lá voltar então. Porque o pessoal vai entrando e aí acho que também tem que adicionar, mesmo quem está atrasado. Cadê a apresentação? Tá aqui. Então é isso, né? Que a gente está falando dessa disjunção e conjunção. No sentido dessa disjunção que eu vou trazendo aqui para a gente ter em mente, é que se a gente pensar então essa política como que vai na direção de um ideal, por exemplo, o ideal de felicidade, que muitas vezes esses ideais vão virando imperativos, é isso, né? É uma disjunção em relação à política da psicanálise. E uma coisa que eu acho importante dizer é que essa política que a gente vai trabalhando, né, da psicanálise, vamos dizer assim, a política inconsciente é a política, isso que o Lacan vai trazendo aos poucos, que a gente vai vendo, está atrelada a uma ética, tá? E que não é uma ética atrelada à moral, não é isso que a gente vai trabalhando no campo filosófico, tá? A ética aqui pra gente, no campo psicanalítico, é a ética do desejo inconsciente. E é isso que vai determinar a política da psicanálise, que é a política do inconsciente. Então, o Lacan tem um seminário que ele trabalha, um seminário longo que ele vai trabalhar exatamente a ética da psicanálise, tá? Então, é uma ética que ela rompe aí com essa função de em busca de ideais. A gente vai trabalhar no campo do desejo inconsciente. Essa é a ética, tá? E que é essa ética que está atrelada à política, que a gente vai pensando no campo analítico. Aí, então, se a gente pensar nessa ideia de felicidade, do que hoje a gente vê muito esse imperativo, né, de uma certa positividade, do que se tem que alcançar, do que né, se você não está lá, então é porque tem alguma coisa que você não está fazendo certo. E aí a gente tem muitos profissionais que vão trabalhando nessa linha, né? A gente sabe o quanto que isso, enfim, pode gerar questões aí de angústia. Enfim, por isso que a gente não vai nesse caminho, a gente vai num caminho mesmo do desejo inconsciente ali do sujeito, tem uma verdade que é daquele sujeito, tá? Que não necessariamente tem a ver com esses imperativos que a gente vê também no campo social. E aí tem uma definição, uma citação do Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista também, que tem, eu acho que até coloquei nas referências para vocês, cadê? Esse livrinho aqui dele. Não é um livro antigo, acho, não é recente, mas ele trabalha psicanálise e política, eu coloquei nas referências para vocês. É um livro bem pequenininho, mas que traz muita coisa e que vai trabalhar também essa articulação e essa disjunção em relação política e psicanálise. Então, eu super recomendo esse livro aqui, quem tiver interesse no tema e aprofundar, mas é um livro introdutório, é um pouco do que a gente está fazendo hoje, introduzindo aí esses conceitos, essas ideias aí de conjunção e disjunção entre política e psicanálise. Bom, então, ele diz assim, né? Se o político tende a gerenciar o coletivo mirando o bem-estar de cada um, o psicanalista demonstra
ao indivíduo que seu mal-estar se deve, em grande parte, às suas relações com os outros e que não existem soluções solitárias que não envolvam o semelhante. Eu gosto dessa citação porque ela quebra um pouco uma ideia que entre os próprios psicanalistas existe, né, de que a gente tem que buscar, alguns, né, não todos, mas que a gente tem que buscar, enfim, essa questão do sofrimento, ela diz muito de uma questão própria, e aqui ele traz de uma articulação com o semelhante, com o outro, do quanto que isso está no laço social, do quanto que isso diz de uma relação com o outro também, e de como isso afeta o sujeito. Né? Isso vai contra a ideia de um individualismo, né? Que a gente vê muito em alguns discursos também, como se eu estou me sentindo bem, então é isso que importa, né? E eu acho que hoje, nesse contexto de pandemia e tudo que a gente está atravessando, mais do que nunca ficou claro do quanto que se a gente for pensar, eu não gosto tanto da palavra coletivo, mas do quanto que o campo social atravessa o sujeito e do quanto também as nossas ações individuais, elas atravessam o campo social, né? Do quanto que a ação individual, ela também interfere ali, né? Por exemplo, em coisas básicas, de uso de máscara, coisas que a gente vai vendo que vão surgindo aí de um pensamento mais individualista nesse sentido, e que a gente vai vendo que falta aí algo de uma noção de que para um bem-estar coletivo a gente precisa se dar conta que a gente faz parte aí de um contexto, de um laço social que envolve outras pessoas, né? A gente não... Se eu já peguei o vírus, então eu não vou precisar mais usar máscara, eu não vou, enfim, tem uma ideia aí que é bem problemática nesse sentido, e essa citação é isso, ele vai mostrando que o psicanalista, ele não vai rechaçar o mal-estar, né? Ele vai considerar esse mal-estar, e a gente vai trabalhar a partir desse mal-estar também. A gente não vai negar isso, não vai tentar deixar de fora, né? Como alguns outros saberes vão trabalhar. Então, aqui tem essa citação, né? Que é do Jean-Pierre Vernant, que eu gosto muito também, antropólogo, e ele diz aqui, né? A política surge como meio de debate que implica necessariamente a palavra. Surge no momento em que a cidade não tem mais orientação divina, demandando assim um debate sobre os rumos da mesma. Ou seja, a gente está falando de um debate, de um diálogo, do que é possível falar, do que está também no campo da linguagem e da palavra, né? Ou seja, isso é política também. E aí o Badiou, que é um outro autor que eu indico muito também para quem ele é filósofo, mas pensa muito também aspectos da psicanálise e também do Lacan, ele vai dizer isso, né? Assim, que vai falar que para haver a política é necessário que haja a diferença de posições e debate, que é um pouco da situação anterior que eu estava dizendo, né, de um mal-estar, do que vai surgindo ali também no campo da diferença. E aqui o Badiou vai dizer exatamente isso, assim, a política, para ela acontecer, é importante que haja diferença, é importante que essa diferença de posições, né, e esse é o desafio da política, e não tentar tamponar e não tentar rechaçar essas diferenças que vão surgindo no campo social, enfim, nas relações, e a gente vai ver isso nas clínicas do sofrimento sociopolítico. A gente vai ver isso na segunda aula, como isso atravessa também essa questão da diferença, né? Bom, tudo certo aí, gente? Eu vou de vez em quando perguntar se tá dando para seguir, está dando para acompanhar o conteúdo que a gente vai falando aqui. Essas aulas online é algo novo para mim também, então eu vou, às vezes, se alguém tem alguma pergunta, porque agora a gente vai entrar nas clínicas públicas, né? Que é bem interessante pensar aí como o Freud vai trabalhando nessa articulação com a política dessa época, né? 1918. Deixa eu fechar aqui para eu ver vocês, porque quando eu fico com a apresentação não dá para ver. Tudo certo? Alguém tem alguma questão?
Tá, eu vou seguir. Mariana, licença. Eu perguntei uma coisa, mas que eu fiquei curioso mesmo, que quando você falou da citação anterior, você falou da palavra coletiva, e você disse, eu não gosto muito dessa palavra não, tal. Mas eu fiquei curioso, porque é tão comum, né, usar ela. Oi. Já perguntou, né? Tá, achei que tivesse cortado. Não, não é nem que eu não gosto, é que quando a gente vai trabalhar, vai pensar principalmente no Lacan, tudo, o que às vezes a palavra do coletivo remete à ideia de grupo, né? Então, às vezes, quando eu vou falar de política, eu vou falar esse campo que a gente está trabalhando hoje, é interessante pensar o campo social. Talvez é mais uma questão mesmo de escolha de como se dirigir aí ao que a gente está pensando, dessas diferenças, e o coletivo, né, às vezes ele traz uma conotação de grupo e de que você está no coletivo, então você está trabalhando em prol ali, né, de um ideal, tem algo ali de uma igualdade, o que não tem problema nenhum, o que isso aí é a função do coletivo mesmo, né, de pensar essa ideia do coletivo. O que a gente vai pensando aqui no campo analítico é mais no campo do laço social, do campo social, e que inclui as diferenças, né? Ou seja, a gente, por mais que a gente esteja num laço social, no campo social, que tem todo ali, né, as pessoas, mas que tem que incluir a diferença nesse sentido. Então, é mais uma questão de nomenclatura mesmo, Daniel, é mais de opção mesmo, acho que de quando vai falar desse tema, né? Porque até na segunda aula a gente vai falar, por exemplo, eu lembrei agora dos coletivos, né, de atendimento no espaço público, que é algo super interessante, e que eles mesmos têm uma crítica em relação à ideia do coletivo, né? Porque eles falam assim, não é porque a gente está num grupo, no coletivo, que somos todos iguais, ou temos ideais iguais, Não, ali existe também a questão da diferença, mesmo estando fazendo parte ali de um coletivo. Então é mais nesse sentido, assim, não sei se eu te respondi nesse momento a tua curiosidade. Respondeu sim. Obrigado, Mariana. Imagina. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí, assim, a gente falando um pouco dessa ideia da articulação, né, do que é de uma conjunção, de uma disjunção, que tem uma diferença, que passa pela ética da psicanálise, né, que rompe aí com essa busca de ideais, né, que é inclusive uma coisa que o Lacan vai combater muito, né, assim, dos ideais, por exemplo, da ego psychology, né, que é uma linha que vai tentar fortalecer justamente esses ideais, ou fortalecer o eu, né? Ou seja, é como se o paciente tivesse que se identificar ali ao eu do analista, né? E isso vai totalmente, a psicanálise é o avesso disso, né? Não vai no sentido das identificações. Na verdade, a gente vai trabalhar num outro sentido, né? Que não é da identificação, mas é poder pensar aí a diferença. Então, no Freud, então a gente chega no ponto assim, né, de pensar a política no Freud. Tem alguns autores que vão dizer que o Freud, o próprio Goldenberg, nesse livro que eu trouxe para vocês, ele vai fazer uma pontuação dizer que o Freud ele não foi tão direto ao falar da política como outros autores. Ele não se dirige à política de forma tão explícita, né, em muitos momentos. E eu acho que a gente pode discordar disso, a gente pode repensar. E depende muito da forma como você lê os textos também, né, do Freud. Então, assim, deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui é o texto que a gente vai falar antes de chegar no caminhos da terapia analítica, né? Então, a gente pode pensar que o Freud vai trabalhando de forma mais direta ou indireta temas relativos à própria política, né? Então, tem os textos que a gente considera que são os textos sociológicos, né? Que é desde Totem e Tabu, e depois tem a Psicologia das Massas, que acho que, se não me engano, é de 1921. Tem o Mal-Estar na Civilização, que ele foi publicado, se não me engano, em 1930.
período ali da depressão, e tem O Futuro de uma Ilusão, né, que é um texto de 1927, que é bem interessante também e que muitas vezes não é tão comentado como deveria, talvez, na minha opinião. Então, são textos aí sociológicos e que tem esse cunho aí político também, né? E aí, claro, vai depender da leitura que se faz. Mas tem um texto em que o Freud é muito explícito e é muito direto, que é esse o Caminhos da Terapia Analítica, que ele vai se dirigir ali, vai falar de uma forma muito direta do que ele está pensando a clínica, né? Do que ele está pensando naquele momento, num período entre guerras, né? Que ali foi em 1918 o Congresso, que é um texto que é conhecido, como está aqui, né, no slide, é um texto que é conhecido como o Discurso de Budapeste. Ele foi um congresso que eles organizaram e que o Freud tem uma fala super importante e que causa efeitos nos outros psicanalistas que estavam ali presentes, né? Tem efeitos importantes, desdobramentos aí na prática analítica, né? Na prática psicanalítica. Então, aqui, Caminhos da Terapia Analítica, eu coloquei para vocês isso na lista de referências também, acho que eu coloquei o link para o texto. Como a obra do Freud, ela está disponível na internet, né? Mas, claro, vai depender um pouco da tradução. Aí tem textos que são melhores que outros, né? Dependendo da tradução que você tem acesso, ou da editora, enfim. É um texto que merece atenção quanto à posição mais explícita de Freud em relação à psicanálise e o campo social. Tá? Por isso que é um texto que chama a atenção, porque ele é bem direto nesse sentido. E aí esse aqui é um dos trechos principais, assim, que a gente pode ver no texto, né? Que ele se dirige aí à classe que tem mais dificuldade em acessar, né, o tratamento analítico, que ele vai dizer: o pobre deve ter tanto direito à assistência para a sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar sua vida. As neuroses ameaçam a saúde pública e não podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Ele vai trazendo aqui uma preocupação. Na verdade, o Freud vai se antecipando aqui nesse período entre guerras, de uma situação aí que está por vir, né, de uma outra guerra, de algo que vai causar miséria, fome, que vai trazer aí situações muito difíceis, e ele já se antecipando, pensando aí nessas pessoas que não teriam condições de acessar ou ter acesso mesmo a esses dispositivos de escuta, né? Que é uma das perguntas que a gente faz nesse curso, né? Quem que tem acesso a esses dispositivos de escuta? E nesse momento a psicanálise é muito conhecida, né? Ainda por uma posição muito elitista, né? Tanto que o Freud vai se questionando aqui. Peraí, a gente precisa repensar isso, a gente precisa avançar nesse ponto. Essas pessoas também precisam ter acesso ao tratamento e pensar aí a saúde mental como questão de saúde pública, né? Então, é um texto que ele vai antecipando o momento em que ele vê que as pessoas não vão conseguir, quem não tem, né, condições, quem não é de família, né, que tem condições financeiras, que não vão conseguir ter acesso a esse tratamento, né? Então, ele vai antecipando isso, vai questionar essa posição elitista da própria psicanálise, vai pensando aí um olhar para o futuro, né? Qual que é o futuro da psicanálise se a gente continuar numa posição elitista, continuar ali para, enfim, os valores, né, do tratamento e tudo isso. Vai apontar, bom, tem tudo isso, mas eu também preciso apontar para vocês, assim, eu acho que independente de qualquer autor que a gente se debruça, que a gente vai ler, a gente precisa ler com uma posição crítica, né? E nesse mesmo texto tem uma fala do Freud que causa aí uma certa controvérsia, né? Que aí eu até depois quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, mas tem uma fala que ele vai dizer isso, assim, que acho que eu não coloquei no slide, não. Que ele vai dizer mais ou menos assim, tá aqui, essa aqui é a edição que eu tenho do Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que é da editora Autêntica, que eu indico para os textos do Freud, eu indico essa editora.
pela forma como eles têm traduzido, que tem sido interessante. E aí tem esse trecho que merece ser lido com uma certa crítica, como é feito por alguns psicanalistas e por outros nem tanto, mas enfim, eu achei importante trazer aqui, que ele fala assim: muito provavelmente também seremos obrigados a utilizarmos a nossa terapia com as massas, né, pensando aí no número de pessoas, massas mesmo, né, campo social, a fundir o ouro puro da análise, em grande medida, com o cobre do sugestionamento direto. Esse trecho, né, eu não sei como que soa isso para vocês, mas a crítica que é feita é isso. Então, como assim, se o tratamento para as massas, para as pessoas que, enfim, que vão circular pelos institutos, que vão ter acesso a esse tipo de tratamento, como assim não vai ser o ouro da psicanálise? Por que vai ser diferente? Por que ele está dizendo aqui que ele vai mesclar o ouro puro com o cobre do sugestionamento direto, né? E aí isso tem muitos desdobramentos, né? Isso tem, enfim, a gente pode pensar muitas coisas. Eu indicaria, assim, nesse momento, tem um ponto importante desse congresso que o Freud, para quem que ele está falando? Para quem que ele está se dirigindo? Por que ele está dizendo que, teoricamente, eles vão poder ali facilitar, vão poder fazer de um jeito ali que não é o ouro puro da psicanálise? Ele tá dialogando com psicanalistas, mas também com as autoridades do governo ali na época, né, enfim, que investiriam ou não, né, nessas clínicas públicas, né? Então, tem toda essa questão aí desse trecho que ele fala, né, que de fato merece atenção, merece talvez uma crítica para a gente pensar, porque será que para as massas teria essa diferença aí no tratamento? E aí é interessante pensar porque ele está falando de instituições, né? Ele está pensando aqui numa instituição para massa, talvez os atendimentos em grupo, como seria essa dinâmica, seria diferente. Bom, eu não sei se alguém já teve acesso a esse texto, se vocês já leram, se já passaram por essa crítica. Se alguém quiser fazer algum comentário sobre, também pode ficar à vontade. Mariana, bom dia. Bom dia. Jéssica? Isso. Então, eu fiquei pensando aqui se não tem uma relação com o texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Porque já que ele se refere às massas e que como as massas são sugestionáveis e como elas operam justamente de uma posição de alguém ali indicando um caminho. Não sei se você consegue fazer essa articulação também. É interessante você trazer esse texto porque ele vai falar justamente dessa operação aí da massa, né, de uma identificação ao líder, que eu acho que é um pouco diferente do que está nesse texto, a gente pensar como tratamento. A gente está pensando aqui numa política de tratamento. Entende? Que eu acho que o Freud vai trabalhar na psicologia das massas, essa operação que acontece ali, né, de identificação ao líder, de uma identificação horizontal e vertical. E aqui a gente está pensando, bom, mas na política de tratamento, será que a gente deveria, né? Tanto que depois a hipnose, isso tudo é abolido, né? Não faz parte da psicanálise. Não se vai mais trabalhar. Mas eu entenderia como uma diferença aí nesse sentido. Não sei se você consegue entender também por esse... Entendo sim. Uhum. Só me remeteu mesmo ao texto. Mas é isso, assim, não à toa remete, porque as massas ele vai trabalhar justamente a identificação, né? Que é um pouco aí do que a gente, no tratamento analítico, vai um pouco ao avesso disso, né? Da identificação. Concordo, obrigada. Imagina, é isso, assim, se vocês tiverem questões, a gente vai pensando aqui, mas eu não é uma crítica que eu vejo que desse texto que aparece tanto, então por isso que eu sempre, quando eu chego nesse ponto, eu quero saber se alguém já pensou algo sobre isso, enfim. Mari, Oi. Estava te escutando aqui e talvez encaixe um pouco quando tu fala de instituição e psicanálise, né? Eu acho que eu não conhecia esse trecho do Freud, eu achei interessantíssimo saber que ele se preocupava com isso, porque eu tenho tentado pensar na minha pesquisa lá da USP,
sobre as possibilidades de que a instituição Poder Judiciário, né, eu tenho minha trajetória toda dentro do direito, enfim, fiz mestrado e doutorado no direito, então, de que maneira dentro da instituição Poder Judiciário seria possível incorporar elementos da clínica psicanalítica para a resolução de conflito. É mais ou menos por aí que eu caminho, né, na minha pesquisa. E eu achei interessante isso, porque quando a gente fala dentro do Poder Judiciário em pessoas que não têm grana, né, para contratar grandes advogados, a gente está falando de uma outra instituição que é a Defensoria Pública. Isso. Eu bati um papo com a Patrícia Ketterman, que é uma defensora pública do Rio Grande do Sul, e ela me disse que há uma espécie de pelo menos, intenção da Defensoria Pública em tentar resolver as coisas não judicialmente, ou seja, extrajudicial na própria Defensoria. Né? E aí, claro, que a gente não pode não estar falando diretamente de um trabalho analítico, no sentido clássico do termo, mas em alguma proposta em que haja transferência, né? Pelo menos alguma espécie de transferência. E aí já tem, né, Mari, algumas propostas, assim, por exemplo, de violência contra a mulher, né, em que se faz trabalho de grupo dentro da instituição judiciária, ou pelo menos é encaminhado por eles e tal. Então, só para trazer, assim, porque eu acho que institucionalmente pensando hoje, assim, eu acho que esse caminho que está muito longe do direito, né, porque o direito é ainda baseado em conflito, em litígio, mas eu acho que seria uma alternativa, pelo menos, para dar uma espécie de feedback para o Freud, se nós pudéssemos, né? Nossa, eu acho fantástico você trazer isso e melhor ainda pensar num outro campo, né, que você está trazendo aí da questão mesmo do direito, como que isso vai surgindo. Isso dá pano para a manga, a gente pode pensar muita coisa, como que é essa aplicabilidade, como que se aplica aí algumas, vamos dizer assim, práticas da psicanálise em outros campos. Isso é uma questão importante, porque, de fato, se a gente vai trabalhar com o sujeito, né, qual que vai ser ali o efeito disso? Qual é o efeito que se busca, né? Quando você aplica ali alguns conceitos, aplica algumas operações analíticas, qual que é o efeito que se busca? Então, eu acho que vale aí uma discussão. Até depois, se a gente puder pensar mais sobre isso, eu me interesso até para entender como que você está pensando isso, né? Assim, de fato, é um campo que para mim, ainda é muito estrangeiro, né? O campo do direito, mas eu tenho visto, assim, esse diálogo, tenho visto o interesse, né, nessa articulação com a psicanálise, que tenho interesse em saber mais. Então, é isso, assim, esse trecho do Freud e, bom, e aí, a gente vai entrar nas clínicas, né? Assim, eu não sei se vocês conseguiram ter acesso ao texto, né, que eu enviei, mas depois desse discurso do Freud, o efeito que teve, né, justamente por ter sido um discurso que promoveu um ato político, se a gente pode dizer assim, né, no campo analítico. Por que a gente diz que é um ato político? Porque a gente pôde recolher efeitos disso depois, entre os psicanalistas, e na criação das clínicas públicas. Foi tudo muito rápido, assim. Isso foi em 1918. Em 1920 já tinha a primeira clínica, né, pública. Então, assim, se a gente pensar o surgimento, vamos colocar aí a psicanálise 1900, né, com a publicação do livro do Freud, Interpretação dos Sonhos, ou seja, 18 anos desde a interpretação dos sonhos até esse texto, até esse discurso de Budapeste, para que o Freud pudesse dizer e trazer esses temas e que tivesse um efeito no campo analítico e as pessoas construíssem e inaugurassem as clínicas, né? Levou um tempo aí importante, né? Se a gente pensar de 1900 até 1918, mas foi o tempo aí que foi possível para que esses analistas pudessem pensar, né, o campo social também. Não que não pensassem antes, mas agora de uma forma mais prática, com as clínicas, né? Nesse período entre guerras. O que é importante dizer também que tem esse contexto histórico e político que favorece esse discurso do Freud, né? Se a gente pensar ali numa Viena, enfim, que tem ali algo ali de que vai prosperando ali naquele tempo, né? Nesse período entre guerras. Vou falar das clínicas, então, rapidinho, só para a gente saber pelo menos o nome, quais as principais que surgiram, né, que eu acho importante.
E aí, quem quiser detalhes, enfim, tem o livro da Elizabeth, tem artigos, que depois eu posso indicar mais artigos também sobre o tema, quem tiver interesse. E eu lembro que algumas pessoas que se inscreveram aqui no curso falaram, né, que tem uma articulação com o campo das clínicas públicas, estão pensando as políticas, saúde pública, até depois, quem quiser falar um pouco da própria, enfim, do que tem pensado, do que pensa até do que a gente vai trazer do Freud também, pode ficar à vontade. Então, aqui, então teve toda essa movimentação e as clínicas, elas têm um início e um fim, tá? A gente vai pensar esse período de 1918 até 1938. E aí eu imagino que não sei se vocês já sabem, mas para que essas clínicas chegassem ao fim, né, o que aconteceu aí com o nazismo e tudo que a gente sabe que o Freud teve que se exilar, teve que ir para Londres, e isso promoveu uma grande destruição aí nesse sentido das clínicas que não prosperaram, né? Enfim, vão nesse período aí de 1918 a 1938, né? Foram fechadas e queimaram arquivos, e enfim, foi tudo muito devastador nesse sentido. Então, aqui a gente pode situar o ambulatório, que foi inaugurado em Viena, que não necessariamente foi o primeiro, teve um primeiro que foi uma clínica gratuita, e aí depois, numa articulação com o governo, porque tinha uma certa ali disputa entre outras clínicas e foi mais difícil abrir, tanto que Viena, esse ambulatório, vem depois de Berlim, né? Então tem ambulatório em Viena, que foi Richmann, que criou em 1922, e antes teve uma clínica gratuita. Aí teve a Policlínica em Berlim, com Eitingon e Simmel, que foram os criadores em 1920, eles foram muito rápidos, né? Depois do discurso do Freud já pensaram e criaram a clínica em Berlim. Depois a gente tem a clínica gratuita em Budapeste, com Ferenczi, em 1929, demorou mais, né? Mas, enfim, aconteceu. E tem uma importante, que é a clínica de psicanálise em Londres, com Ernest Jones, em 1926. Então, a gente tem outras, mas eu acho que para a gente ter situado aqui algumas dessas principais aí, do que surgiu após o discurso do Freud, né? Desse discurso de Budapeste. Então, nesse final de 1918, né, assim, a Alemanha, a Áustria, elas estavam passando por mudanças aí fundamentais, assim, tanto em quesito mais de territorial, mesmo questões territoriais, também como políticas, né? E aí, não sei se vocês vão lembrar, mas tem o surgimento da ideia da Viena Vermelha, de Berlim de Weimar, enfim, que é todo esse contexto aí político da época, né? A Viena Vermelha, do que incluía aí nessa ideia de uma política aí social-democrata, enfim, que vai atravessar. Eu tenho algumas fotos aqui, ó, esse aqui é do ambulatório em Viena. Essas fotos são do livro da Elizabeth, tá? Que aqui ela colocou como também o Museu do Freud, em Londres. Essa aqui é uma das salas de tratamento na Policlínica, em Berlim. Vocês podem ver, assim, que tinha uma estrutura, né? Era algo realmente para receber as pessoas, não era uma coisa feita, né, de qualquer jeito. Teve um arquiteto, depois, se vocês forem ler, era até um parente do Freud que era muito cuidadoso com a organização, pensar o espaço. Inclusive, dessas clínicas públicas, a gente vai ter influências até hoje na prática dos analistas em relação à própria organização de um consultório. Vocês estão vendo essa poltrona atrás do divã? Até hoje os analistas usam assim, né? Quando quem trabalha em consultório, muitos ainda. Então, tudo o que surge nesse momento tem um impacto muito grande na comunidade analítica, né? Com os psicanalistas, e que até hoje a gente está atravessado por isso, né? Então, a importância aí dessas clínicas passa, inclusive, pela formação do analista, não só por uma questão de políticas públicas e atendimento, né, às pessoas que não têm condições financeiras, não têm uma condição melhor. Aí aqui, essa citação que fala um pouco da ideia da Viena Vermelha,
de Berlim, né? Em ambas as cidades, as agressivas políticas de planejamento social dos novos governos vinculavam a recuperação econômica a uma abordagem de obras públicas, pela qual foram instituídos projetos de grande escala, muito originais, justamente com um amplo desenvolvimento cultural e estético. Ou seja, é uma mudança aí que vai acontecendo culturalmente, esteticamente. Tem também a criação, essa aqui é uma foto da quadra habitacional comunitária, onde as pessoas poderiam morar, ter condições ali para morar. Então, tem todo um contexto político aí importante que vai atravessando esse discurso do Freud e que culmina aí, né, no surgimento das clínicas públicas. E aí vocês vão vendo, né, a importância, né, dessa articulação também própria da política da época, né, social-democrata, com o que o Freud vai propondo aí como o atendimento ao campo social. E aí, assim, tem um artigo do Rafael que eu gosto muito, que ele traz perguntas que são bem objetivas, assim, para a gente ter em mente sobre as políticas públicas, né? Por exemplo, quais eram as posições políticas dos psicanalistas, né, nas clínicas? E aí ele vai dizer que são diversas, né? Isso não quer dizer que as pessoas estavam de acordo com a política, o governo da época, né? Tinha uma diversidade ali, mas todas estavam em prol ali no sentido do acesso à psicanálise, né? Ou seja, ele vai dizer, não havia consenso quanto ao compromisso político de tais iniciativas. Havia um amplo espectro que abarcava posições das mais revolucionárias, as mais tradicionalmente liberais ou social-democratas, tá? E até aqueles mesmo que não tinham qualquer apreço pela militância política direta. Então tinha uma diversidade mesmo aí nesse sentido. O dispositivo da supervisão foi inventado na Policlínica de Berlim e com qual finalidade? O que eu estava dizendo um pouco, desde a organização dos móveis do consultório até o dispositivo da supervisão que faz parte da formação do analista, né? Que sim, que é considerado que foi criado nessa época, né? Que ele vai dizer, provavelmente aqueles que ouviram falar da Policlínica de Berlim um dia ouviram exatamente isso, a supervisão enquanto dispositivo de formação psicanalítica de analistas foi formalizada enquanto tal na experiência berlinense da Policlínica. E aí vocês vão, quem é do campo psicanalítico vai ouvir falar, vai lembrar do tripé da formação, né? Que a gente tem a supervisão, estudo teórico, né? Análise pessoal, e que é um debate também muito atual no campo analítico, né? Essa ideia do tripé, será que ele se resume a isso? Tem alguns autores que vão incluir a própria escrita também como parte da formação do analista. Eu concordo em partes, eu acho que a escrita é algo muito interessante quando você coloca, né, conteúdo, quando você escreve, quando você transmite. Eu acho que isso também forma o analista, mas essa ideia do tripé, ela já vem desde essa época aqui, né? E alguns autores vão dizer, alguns analistas vão dizer que, bom, o Freud nunca falou em tripé, exatamente, ele nunca disse a palavra tripé, mas vai trabalhando sempre nesses três eixos aí, né? E aqui é uma influência do Ferenczi, né? De ver a importância da análise pessoal na formação do analista, associada aos estudos e às supervisões. Então, vocês vão entendendo que essas clínicas eram mais do que próprios dispositivos para atender essas pessoas, mas elas também formavam analistas. Então, a gente já vai vendo tudo entrelaçado aí, né? A formação do analista, quem tem acesso, quem consegue também se formar, porque esses candidatos a analista, eles também tinham ali uma condição de participar, né? Hoje a gente sabe que, dependendo da formação, ela é bastante cara, né? Participar dos seminários, enfim. Então, a clínica, ela passa aí um pouco por isso também, dos próprios analistas em formação poderem participar das discussões, poderem estar ali presentes, sem necessariamente ter uma condição financeira, né, muito favorecida. De onde vinha o dinheiro das clínicas? Bom, aí a gente tem alguns nomes
que vão ajudar, ou seja, eram pessoas que ajudavam as clínicas, que tinham condições e podiam, enfim, pagar e doar, enfim, doações. Marie Bonaparte, né, bastante conhecida, Max Eitingon, e que tinham interesse em estatizar, né, ou seja, de poder fazer uma articulação com o Estado, mas isso não foi possível. Então, as clínicas dependeram sempre dessas doações de pessoas, né? O que é curioso também. Teve um sanatório em Viena que se aproximou dessa ideia de uma articulação com o Estado. Foi o único, assim, mas que encerrou logo, ele não permaneceu. Vou adicionar mais uma pessoa aqui. E aí a gente vai para a última pergunta. Deixa eu ver se tem. Aí eu pensei em fazer um intervalinho de 5 minutos para a gente pegar uma água e aí voltamos para a segunda parte da aula. Estou tentando sair da tela para adicionar uma pessoa que quer entrar. Só um minuto, gente. Não sei. Bom, vamos seguir. Até aí tudo bem, gente? Alguma questão? Alguma dúvida? Se alguém quiser falar, acho que mandaram alguma coisa no chat. Então vamos seguir. Pessoal que entrou agora, que entrou mais tarde, a gente está falando das clínicas públicas, já finalizando essa parte. De todo esse contexto e do quanto que influenciou aí, né? Até os dias de hoje, assim, também a própria formação do analista, a ideia da supervisão, do tripé. Bom, e por que acabaram, né, as clínicas públicas? E aí, imagino, né? A gente já sabe da história da ascensão do nazismo e do quanto que isso atravessou de uma forma muito radical aí enfim, as instituições, né? A gente teve aí um movimento dos analistas de terem que sair ali, né, da Europa. Muitos vieram para os Estados Unidos, Los Angeles, Nova York. E aí a gente tem outros desdobramentos desses analistas que conseguiram vir para cá. O próprio Freud conseguiu sair, foi para Londres, né? E é importante dizer que em Londres depois virou um centro, né? Ali um centro decisivo assim para a continuação, né, da psicanálise ali, que vira como referência, até para os pós-freudianos, como eles vão considerar, né? Então Londres vai ser nos anos 40 ali vai ser um referencial assim no campo analítico, principalmente, claro, depois do Freud ter se mudado para lá e ele morre em 1939, e aí depois disso com Ernest Jones, que com uma administração ali muito, né, próxima e enfim, vira um centro ali, né, da psicanálise, um centro decisivo. Bom, com isso a gente tem essa noção geral das clínicas públicas, como que elas aconteciam, essa coisa financeira, o acesso, a própria formação, né, os analistas que participavam e que tinham acesso, né, a essas discussões de casos e isso acabou entrando aí na própria formação mesmo, né, nessa ideia da instituição psicanalítica
esse momento, e que em 1938 elas finalizam aí. Pensei da gente fazer um intervalo, 5 minutinhos para tomar uma água e a gente volta. Aí a gente vai falar de um pouco mais do Freud. Vamos entrando aqui um pouco de religião e política. A gente vai ver como isso aparece. E depois o Lacan. Deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês. Então é isso. Pode ser então um intervalo de 5 minutos, a gente já volta.